Neymar e Seleção Brasileira. Durante mais de uma década, esses dois nomes praticamente se confundiram. Mas agora pode ser o fim definitivo. Há repórteres, Neymar voltou a falar sobre a Seleção Brasileira e deixou uma mensagem que está repercutindo no mundo inteiro. Ele acredita que seu tempo com a camisa do Brasil chegou ao fim. E a pergunta que fica é: o Brasil está realmente preparado para viver sem Neymar? Hoje vamos entender o que aconteceu, o que essa decisão representa, e principalmente, quero saber a sua opinião. Você acha que Neymar deveria continuar tentando voltar para a seleção? Ou chegou mesmo a hora de abrir espaço para uma nova geração? Comenta aí, porque essa discussão promete dividir os torcedores. A declaração aconteceu depois da vitória do Santos por 4-2 sobre a Universidade Central. Neymar voltou a reforçar que não tem mais o desejo de continuar defendendo a seleção brasileira. Não é apenas uma especulação. Não é simplesmente uma possibilidade. É uma declaração muito forte de um dos maiores jogadores brasileiros da geração atual. Segundo a Reuters, Neymar afirmou novamente que seu ciclo com a seleção chegou ao fim. E isso muda completamente a conversa sobre o futuro do Brasil. Porque durante anos, existia aquela esperança. Talvez Neymar volte. Talvez ele esteja em boa fase. Talvez ele consiga disputar mais uma competição. Agora, a própria decisão parece estar vindo do jogador. Neymar deixa uma marca gigantesca na história da seleção. São 130 partidas e 80 gols. Números que fazem dele o maior artilheiro da história do Brasil. E é impossível falar da seleção brasileira dos últimos anos sem falar de Neymar. Ele foi o jogador que carregou expectativas. Foi o craque que recebeu a camisa 10. Foi o jogador que milhões de brasileiros esperavam ver decidindo os grandes jogos. Sofreu muito com lesões e frustrações em Copas do Mundo. E esse talvez seja um dos pontos mais dolorosos dessa história. Neymar teve talento, teve números, teve momentos históricos, mas não conseguiu conquistar uma Copa do Mundo com o Brasil. E agora, depois da eliminação na Copa de 2026, essa história parece ter chegado ao último capítulo. Essa é a grande pergunta. Porque uma coisa é Neymar anunciar sua saída. Outra coisa é a seleção conseguir construir uma nova identidade sem ele. O Brasil tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo, tem jovens talentos surgindo. E existe uma geração que quer assumir protagonismo. Mas Neymar ocupou durante muito tempo um espaço diferente. Ele não era apenas mais um atacante. Era o jogador que recebia a bola quando a equipe precisava criar alguma coisa. Era o jogador que podia inventar uma jogada individual. Era o jogador que chamava a responsabilidade. Agora, essa responsabilidade terá que ser dividida. E talvez isso seja positivo. Vamos ser sinceros. Mesmo quem critica Neymar precisa reconhecer. Substituir um jogador com 80 gols pela seleção não é simples. Não existe uma cópia de Neymar esperando no banco. O Brasil pode encontrar outro grande craque, mas não vai encontrar outro Neymar. Por isso, a saída dele também representa uma mudança de geração. A seleção precisa deixar de pensar quem vai substituir Neymar e começar a pensar como será o Brasil depois de Neymar. Essa diferença é enorme. Apesar das críticas, Neymar deixa números históricos. Ele se tornou o maior goleador da seleção brasileira e construiu uma carreira de enorme impacto no futebol mundial. Mas existe uma discussão que provavelmente nunca vai terminar. Neymar entregou tudo o que poderia ter entregue pela seleção? Alguns torcedores vão dizer que sim. Outros vão lembrar das lesões, das eliminações e dos momentos em que o Brasil precisava de uma resposta. E talvez essa seja a beleza, e também a tristeza, do futebol. Um jogador pode ser genial, e ao mesmo tempo, deixar a sensação de que poderia ter conquistado ainda mais. Com Neymar aparentemente fora do caminho internacional, Carlo Ancelotti e a comissão técnica terão uma missão gigantesca. Construir uma seleção
que não dependa de um único jogador. Vinícius Júnior terá ainda mais responsabilidade. Rodrigo também. E os novos talentos terão que provar que podem vestir a camisa brasileira sem carregar o peso de serem comparados constantemente com Neymar. Esse talvez seja o maior desafio do Brasil nos próximos anos. Não procurar um novo Neymar, mas criar um novo Brasil. Agora eu quero saber a sua opinião. Neymar deveria realmente encerrar sua história com a seleção? Ou você acredita que ele ainda poderia voltar um dia, caso estivesse em grande fase? Você acha que o Brasil vai sentir muito a ausência dele? Ou acredita que a saída de Neymar pode finalmente abrir espaço para uma nova geração? Comenta aqui embaixo. Neymar deve ficar? Ou é hora de uma nova geração? Quero saber de que lado você está. Uma coisa é certa. Neymar pode estar dizendo adeus à seleção brasileira, mas seu nome já está eternizado na história do futebol brasileiro. Foram gols, dribles, momentos incríveis, frustrações, lesões e muita emoção. Agora começa uma nova era. A pergunta é: encontrar sua nova identidade sem Neymar? Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com aquele amigo que ainda acredita que Neymar deveria continuar na seleção. E não esqueça, comenta sua opinião, porque aqui a discussão continua. BRR Soccer.